Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Amorim. Estou aqui para mais um webinar sobre análise de dados geoespaciais, o que vimos em 2023 e o que esperar em 2024. Muita coisa está acontecendo neste exato momento. Então, vou mostrar aqui para vocês. Como seja alguém quem já me conhece sabe que eu sou um facilitador do conhecimento. Então, vou estar aqui passando para vocês algumas dicas e mostrar para vocês o que é interessante, como que você pode aplicar essas novas tecnologias, o que está vindo aí pela frente no seu trabalho, né? Nessa parte de análise de dados espaciais, na parte de geoprocessamento, na parte de data science, né? Então, vamos lá. Meu nome é Alexandre Amorim, eu sou especialista em geoprocessamento pela ANA e sou professor de pós-graduação do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, desde 2015, onde eu dou aula de Sistema de Banco de Dados Espaciais. Então, já tenho um tempinho, já tenho mais de 20 anos aí de experiência com geoprocessamento, um pouco mais aí, enfim, uns 10 anos aí com experiência na parte de é, de educação nessa área de geoprocessamento, na parte de sistema de banco de dados espacial, mas que no final das contas, tudo que a gente está falando aqui é sobre geoprocessamento, né? Geoprocessamento moderno, mas muito nessa parte de gestão da informação geoespacial, né? Que vai muito além do geoprocessamento, vai muito além da análise de dados, né? Quem é você que está aqui hoje nesse webinar, que está me acompanhando aqui pelo Instagram, estou te vendo aqui, né? Quem é você, né? O seu perfil. Você é um recém-formado em geografia, geologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia cartográfica ou agronomia, mas que você tem interesse de trabalhar com geoprocessamento ou com ciência de dados geoespaciais. Você é especialista em geoprocessamento, habituada com as ferramentas tradicionais de um sistema de informação geográfica. Você é um administrador de dados ou engenheiro de dados que tem interesse no componente espacial de um sistema de banco de dados espaciais. Ou você é um cientista de dados que quer agregar a componente geoespacial em suas análises, no seu trabalho no dia a dia. Então, por favor, seria interessante que vocês comentassem aí no nosso chat e dizer, eu acho que eu me encaixo aqui neste perfil. Então, o webinar de hoje, vamos falar em qual que é o futuro da análise de dados espaciais, tanto tecnologicamente quanto conhecimento, como que a gente deve lidar aí com a gestão dos nossos dados espaciais, tá? Quando eu estou falando de dado espacial, não é o dado, é o dado geoespacial, é o dado geográfico, vamos dizer assim, tá? Nós não estamos falando aqui sobre dados sobre constelação, sobre dados de satélite, sobre dado de informações sobre constelação, sobre o Sol, sobre os planetas, só para deixar bem claro, tá? Aqui que a gente vai falar, quando estamos falando sobre dados espaciais, são os dados espacializados. E antes, né, de continuar aqui, vamos só homogeneizar aqui as informações e falar o que é a diferença de sistema de informação geográfica e da ciência de dados espaciais, né? Então, o sistema de informações geográficas, ele permite o acesso e a manipulação de dados espaciais por meio de sistemas de desktop software, sites ou banco de dados espaciais. E a ciência de dados espaciais utiliza tecnologias de código aberto em nuvem. E aí, só isso mesmo? Vou mostrar que tem algumas coisas estão acontecendo aí, não está só restrita aqui à nuvem, não, tá? Onde são realizadas análises estatísticas e modelagens avançadas de dados espaciais por meio de inteligência artificial ou aprendizado de máquina. Então, se a gente for pensar aqui no geoprocessamento, no data science clássico, né, que a gente conhece, de estar trabalhando com grande volume de dados e tudo para ajudar na tomada de decisão, na parte de previsão, predição, prescrição das informações, dos dados e informações, e a gente tem a parte de geoprocessamento. A união do geoprocessamento com data science é o Spatial Data Science, ou a ciência de dados espaciais. Se a gente for imaginar aqui como que é o tamanho desse público que trabalha com esse universo grande de dados espaciais, vamos imaginar aqui que nós temos, na última pesquisa que foi feita pela Carta com a parte de ciência de dados espaciais, nós temos aproximadamente 200 mil profissionais de geoprocessamento, 1 milhão de cientistas de dados, 20 milhões de desenvolvedores e 40 milhões de analistas de dados. O que está dizendo? Está dizendo aqui para a gente que existe um grande potencial de você estar trabalhando aí com ciência de dados espaciais, porque você tem vamos dizer assim, um ecossistema, você deixa de ser uma coisa muito nichada, né? Essa parte de geoprocessamento, porque cada vez mais a gente está pegando essas informações espaciais, elas estão sendo utilizadas pelas pessoas que não
nativamente trabalhavam com geoprocessamento. Então, isso está aumentando cada vez mais. Você vê que tem um universo gigantesco ainda de profissionais para trabalhar com isso. Uma coisa muito importante que eu vou trazer aqui para vocês, esse gráfico aqui ele foi adaptado de um trabalho, de uma apresentação, na realidade, do pessoal da Carto sobre Black Belt em Spatial Analytics, e é muito interessante. Eu fiz uma adaptação aqui desse documento, tá? Nessa apresentação que foi feita esse slide. Então, aqui nós temos o valor da análise, assim, como que você atribui valor na sua análise de dados espaciais. E aqui no X aqui que nós temos aqui a dificuldade com que você precisa tecnologicamente de conhecimento para você gerar essa informação, esse dado, essa informação. Então, o geoprocessamento tradicional ele está muito relacionado aqui na parte descritiva dos dados espaciais. O que aconteceu? Né? E ele pega um pouquinho aqui dessa parte aqui do diagnóstico. O que causou? Né? Mas a gente tem outra parte aqui que vai ficar um pouco mais complexa de acordo com a dificuldade com que você vai tratar esses dados, que nós, né? Que o mercado chama do geoprocessamento moderno, que é o Spatial Analytics, né? Que ele vai partir para uma área onde você vai pegar esses dados, que suas descrições dos seus dados, você vai fazer o seu diagnóstico, né, dizendo o que causou, mas aí você vai partir para a utilização de outras ferramentas que não são muito comumente utilizadas na área de geoprocessamento, em sistemas de informação geográfica, ou mesmo até em sistema de banco de dados espacial, que é você estar utilizando aí machine learning, você está aí utilizando outras ferramentas que começam a predizer o seu dado, né? Então ele vai começar a analisar e você vai entrar nessa parte preditiva, que é o que acontecerá. Então você pega os seus dados, suas informações, você começa a ver se tem alguma correlação, você começa a analisar e você vai ver, analisar as suas incertezas, os seus dados, você começa meio que a predizer e falar o que pode ser, o que vai acontecer no futuro, né? Utilizando regressão logística, regressão linear, linear múltipla, enfim, você começa a entrar nessa parte que é muito comum, é muito utilizada pelo pessoal de ciência de dados, até chegar na parte mais complexa, vamos dizer assim, com alto valor de análise, com a dificuldade maior de gerar essa informação, que é a parte prescritiva. Porque se você sabe o que vai acontecer, você tem como interferir e falar, como eu faço isso acontecer? Então você já conheceu, você sabe das suas variáveis, então você tem como orientar a sua área de marketing, a sua área de meio ambiente, tudo, para você diminuir o impacto daquelas variáveis que estão no seu sistema, isso tudo espacialmente. Então, dentro aqui dessa parte aqui de futuro ciências e dados espaciais, uma coisa que aconteceu em 2023, quer dizer, não aconteceu em 2023, ela vem acontecendo, mas ela vai se tornando cada vez mais popular. A gente trabalha muito com indexação espacial dentro de sistema de banco de dados espacial, tem algumas ferramentas de sistema de informação geográfica, você pode trabalhar também com a sua indexação espacial para te ajudar e fazer com que os seus dados sejam analisados de forma mais rápida, né? Mas isso é diferente de sistema de indexação espacial, como o H3, que foi desenvolvido, o H3-Rex, que é o sistema de indexação espacial que foi desenvolvido pelo pessoal da Uber. Você tem o S2 Geometry e o GeoHash. Então, isso vem acontecendo ao longo do tempo, isso deve estar sendo cada vez mais utilizado, principalmente o H3, para essa parte de análise de dados espaciais, principalmente essa parte preditiva, a parte prescritiva, né, de análise de dados espaciais. Então, você trabalha com níveis hierárquicos, onde você tem esses hexágonos em vários níveis que você vai ter, por isso que ele é hierárquico. E com isso você consegue trabalhar com um volume absurdo de dados. Então, você está trabalhando lá com o seu sistema de banco de dados espacial, você trabalha com o seu sistema de informação geográfica, ficou pesado de trabalhar, você partiu para o sistema de banco de dados espacial, ficou pesado, então deixa eu ver aqui, já esses sistemas de indexação espacial eles já estão sendo aplicados aí para diversas bibliotecas, então dentro do sistema de banco de dados espacial como o PostGIS, você instala a extensão e você consegue trabalhar lá, e você começa a trabalhar de uma forma de fazer essa análise de dados, um grande volume de dados, e muito mais rápido. Muito mais rápido que eu estou falando aqui é que você vai fazer uma consulta que demora 6 segundos, você vai conseguir a mesma consulta em menos de 1 segundo, aproximadamente, tá? Então, aqui é um exemplo que a gente tem aqui, e é interessante também que você comece a disponibilizar essas informações, principalmente quando você tem polígonos irregulares, a gente está vendo aqui, por exemplo, aqui dos setores censitários aqui em Nova York, por exemplo, mas aí você começa a utilizar esses polígonos regulares, no caso são os hexágonos,
e é onde você consegue analisar essas informações sem ter um bias, uma tendência causada pela geometria que você está representando. Então, essa é uma outra vantagem que você utiliza para você utilizar os seus dados utilizando o sistema de indexação espacial. Outra coisa que é interessante, vou dar um disclaimer aqui, falar um pouquinho para vocês sobre o LTP e o OLAP, que são duas abordagens diferentes para processamento de dados muito comumente utilizados em sistema de banco de dados espaciais. O OLTP, ou processamento de transações online, é usado para gerenciar transações de rotina em tempo real. Então, você está o quê? Você está gerando o dado, e esses dados estão sendo inseridos e atualizados rotinamente, o tempo todo. Então, você tem essa parte de transacional, ela é muito grande, então o tempo todo está inserindo dado lá para dentro. E o LTP é projetado para lidar com grandes volumes de transações, como acabei de falar, de maneira rápida e eficiente, com baixa latência e alta disponibilidade. Então, temos o OLTP e o OLAP. O OLAP já é outra abordagem como que você vai processar esses dados, né? O OLAP, o processamento analítico online, é usado para analisar grandes conjuntos de dados históricos. Então, normalmente, os dados não são inseridos ao mesmo tempo que você está analisando esses dados. Seus dados já foram inseridos de algum tempo, você vai analisar esses dados. Agora, a forma como você vai estruturar e vai organizar o seu sistema de banco de dados espacial ou qualquer outra ferramenta onde você vai analisar esses dados é diferente quando você faz isso com LTP ou com OLAP. Então, você tem tecnologias diferentes para você conseguir gerar essas informações. Então, basicamente, o OLTP, o seu dado, ele está sendo dinâmico, ele toda hora está inserindo seus dados, lá está entrando, e ele tem algumas ferramentas que vai auxiliar esse processo que ele seja rápido. Por outro lado, se você for fazer análise desses dados, como você utilizou algumas ferramentas para otimizar o LTP, no OLAP ele vai ficar menos eficiente. E a história do cobertor curto, né? Você tampa a cabeça, descobre os pés, cobre os pés e descobre a cabeça. Então, é muito importante você saber se o seu ambiente, você vai organizar, se vai processar os seus dados, ele vai ser o quê? Vai ser para inserir esses dados ou se vai ser para analisar esses dados. O OLAP é projetado para lidar com grandes volumes de dados, também de maneira eficiente, mas com latência mais alta do que o OLTP. É uma coisa muito importante, né? Mostrar para vocês aqui que a gente tem basicamente três formas de você estruturar os seus dados em um sistema de banco de dados espacial, onde você vai estar organizando seus dados. Os bancos de dados tradicionais, por exemplo, são os role-based. Então, você vai pegar um Oracle, vai pegar um Postgre, né, com PostGIS e tudo. Então, basicamente, os dados são armazenados em linhas. Então, quando ele vai buscar essa informação, ele vai por elemento que você tem daquela linha, uma do lado da outra. Que é diferente quando você faz o column-based, que é baseado nas colunas. Então, você primeiro vai ler todas as informações de uma coluna, depois todas as informações de outra coluna, e assim sucessivamente. Então, quando você está inserindo os seus dados no modelo do tipo linha, ele vai ser rápido, porque você vai ter que inserir todas as informações de um registro, né, para os atributos. Já quando você vai inserir os seus dados no formato column-based, aí já fica mais complicado, né? Então não é eficiente, mas por outro lado, você consegue fazer a leitura desses dados de uma forma muito mais rápida, porque você vai estar normalmente buscando essas informações para fazer as análises por coluna ou por atributo, né? Então ele é muito mais rápido. E nós temos aqui o melhor dos dois mundos, que não é nenhum nem outro, que é o modelo híbrido. Então aqui nós temos aqui no modelo híbrido, ele está meio que esticando esse cobertor, porque num você tampa a cabeça, descobre os pés, o outro você descobre a cabeça, tampa os pés, mas no híbrido aqui ele já está tentando meio que se encolher ou esticar esse cobertor ao máximo, vamos dizer assim. Mas por que que isso é importante? Isso tem a ver com a aula de hoje, né? Que nós estamos falando aí sobre o que esperar e o que que a gente vai ver aí em 2024, que a gente vem vendo nos últimos anos. Tem a ver com o modelo, o formato de dados Parquet. O que é o Parquet? O Apache Parquet é um formato de arquivo de dados de código aberto orientado a colunas. Opa, esse modelo aqui, tá? E projetado para armazenamento e recuperação eficiente de dados. Ele fornece esquemas eficientes de compactação e codificação de dados com desempenho aprimorado para lidar com desses dados em massa, né? Então, ele tem umas outras características também, que ele é armazenado em blocos,
você tem meio que um metadado, uma pré-estatística desses dados por esses blocos, e por isso você consegue trabalhar com análise desses dados de uma forma muito mais eficiente para análise, tá? E tem o GeoParquet, olha aí. Então, lá pela OGC, que é o Open Geospatial Consortium, é uma instituição formada por universidades, institutos de pesquisa, por empresas privadas, onde eles discutem algumas padronizações que você tem que são muito utilizadas no nosso dia a dia, como os OGC Web Service, quando o pessoal fala de Web Service, WMS, WFS, WCS, esses formatos foram especificados lá dentro da OGC. Assim como o SQL espacial, que é SQL-MM, ele começou lá uma especificação da OGC e hoje é tocado pela ISO. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, eles já viram a importância do parquet, então está vindo aí o GeoParquet para você lidar com os dados espaciais para análise dos seus dados. Então, está em andamento, então a gente deve esperar aí agora em 2024 cada vez mais a adoção das ferramentas do pessoal que vai fazer esses dados, essas informações, nesse formato. Então, cada vez mais. Tanto o pessoal de ciência de dados, enfim. Depois eu vou contar a historinha aí para vocês aí direitinho, o que está acontecendo. E quem que está envolvido com o Parquet? Então, você vai ver aqui que tem uma série de grandes players aí que a gente tem no mercado na parte de análise de dados que estão envolvidos nesse formato do GeoParquet, dada a sua importância. Outra coisa importante também que a gente vem vendo nos últimos tempos é o GeoTIFF tunado, que é o Cloud Optimizer GeoTIFF, ou COG, tá? Então é um formato GeoTIFF, só que ele é otimizado para a nuvem, para você armazenar esses dados. O que é a nuvem, né? Enfim, algum local da internet que você armazena esse dado e você, a partir do seu código que você está lá gerando lá no seu Python, sei lá, em qualquer lugar que você estiver utilizando, ao invés de você ter que baixar esses dados para o seu computador para você processar esses dados, você simplesmente lá no meio do seu código, você indica um endereço web aonde está o arquivo GeoTIFF. E ele é todo otimizado para quê? Para estar trabalhando com pequenos pacotes de informação, só a informação que você precisa para aquele dado para estar processado. Então, cada vez mais nós temos um volume de dados sendo disponibilizado aí pela web, né? A web cada vez mais está aumentando aí a transferência de dados com 5G, com cabo de fibra ótica, né? Diabo 4. Então, nesse caso especificamente, é porque você está tendo essa tendência de você estar utilizando esses dados, estar buscando esses dados. Então, fiquem de olho, você que trabalha em instituição, que está disponibilizando seus dados, é interessante que esses Cloud Native System Files, como o COG, eles estão se tornando cada vez mais populares da disseminação de dados espaciais. Hoje, comumente, a gente disponibiliza esses dados espaciais por meio do OGC Web Service, né? Tem a OGC API também que está vindo por aí também, mas pode ser uma opção também de você estar começando a disponibilizar esses dados espaciais na web, utilizando esses formatos mais específicos que eu acabei de falar, e ele está aqui. O Cloud Native File System. Para quem não sabe, File System é sistemas de arquivos, e sistemas de arquivos, o que que é? É o arquivo em si. Então, mas por que que? Existe outra coisa, professor? Existe serviço, né? Existe outras formas de você estar acessando seu dado. E um arquivo de sistema, o que que ele vai ser? Ele vai ser, tipo, por exemplo, um arquivo do Word, da Microsoft Word. Você tem o .docx, né? Você tem o PDF. Isso são arquivos de sistema, são aqueles arquivos que a gente vê, que a gente identifica, pega, que as informações estão todas ali dentro, né? Então, isso é um arquivo de sistema. Agora, o que é um Cloud Native, né? File System, um arquivo de sistema nativo da nuvem. São esses formatos que eu estou falando, que é o Parquet entra nessa história, o COG e o formato Stack também. O que é? Você pega esse arquivo de sistema, você deixa disponibilizado na web, no GitHub, eu não sei se no Google Drive, quem sabe, não sei. Mas você deixa isso disponibilizado em algum local na web e você pode começar a acessar essa informação. Então, isso está sendo cada vez mais comum. Comum que eu estou dizendo é porque ele está sendo adotado cada vez mais pelas bibliotecas, pelos big players que trabalham com essas informações. Uma coisa interessante também para a gente abrir o olho, eu já falei já no último webinar, e volto a falar aqui de novo, é o DuckDB. DuckDB é um sistema gerenciador de banco de dados, ele é open source, todos os dados são armazenados e organizados por colunas, e ele se intitula como um SQL OLAP para análise, né?
para análise de dados, projetado para ser rápido, confiável, portátil e fácil de usar. Lembrando que ele também é um sistema gerenciador de banco de dados na linha do MySQL, por exemplo, que você está tudo embedded, que está tudo num arquivo só. Você não precisa fazer como você faz com Oracle ou como um Postgre, um PostGIS, que você tem que instalar um servidor e você tem que utilizar um cliente para acessar as suas informações nesse servidor. Na realidade, o DuckDB ele trabalha como um arquivo, tem um arquivo lá do DuckDB lá, e você simplesmente acessa as informações que estão armazenadas lá. Interessante, como, por isso que eu falei para vocês antes sobre as colunas, né, o formato como você organiza seus dados, que ele trabalha por colunas. E ele pode ler também, como eu falei agora anteriormente, para você trabalhar com dado no formato do Parquet, por exemplo. Então, ele se intitula um SQL OLAP, que é justamente para conseguir fazer o processamento desses dados. Vi alguns testes, algumas apresentações que estão aí na web, e quando a gente vai olhar, é inacreditável o tanto que é rápido esse processamento. É bizonho. Bizonho que estamos falando aqui de minutos para décimos de segundo de processamento. Essa é a diferença. Fazer uma comparação da mesma consulta num Postgre PostGIS, com todas as indexações espaciais, com tudo que tinha que fazer, né, para você melhorar seu dado, aonde levaria alguns minutos, e no DuckDB ele leva décimos de segundo para fazer o processamento. Foi lançado agora, recentemente agora o PostGIS, tá? Que é a extensão espacial do DuckDB para ter suporte aos dados espaciais. Uma coisa também, outra coisa muito importante para vocês ficarem de olho, e é muito interessante, porque assim, eu imaginava que isso fosse acontecer, essa parte da inteligência artificial generativa, chatbots, com os nossos dados, isso demoraria para acontecer, mas isso já está acontecendo. O que você está dizendo, Xan? Tem um projeto chamado LangChain, tá? Que você pode simplesmente utilizar ele para associar com qualquer LLM, que são os Large Language Models. Você escolhe o que você quer usar. Você pode usar um ChatGPT da vida, por exemplo, e você acessando consegue fazer funcionar o ChatGPT, lendo seus dados dentro do DuckDB, que é muito rápido, e você simplesmente fazendo aquelas instruções que você está acostumado a fazer as consultas no prompt do ChatGPT, mas com os seus dados. A outra opção de fazer isso é simplesmente utilizando o MotherDuck, utilizando o ChatGPT, para você acessar os seus dados. O MotherDuck, ele é recente também, e ele é a versão serverless, vamos dizer assim, do DuckDB, tá? Então, isso está mais próximo do que a gente imagina, e mais fácil também de fazer. O que que eu estou querendo falar? Estou querendo falar que é o seguinte, vamos supor que você tem lá seu banco de dados, que é massivo, que está lá na sua instituição, e você simplesmente você tem um monte de tutorial que você pode achar na internet para fazer isso daí. Não é uma coisa, meu Deus, isso é muito específico, eu não vou conseguir fazer, não. Isso daí está em qualquer lugar. Você pode seguir os tutoriais, você simplesmente pode implementar um chat GPT com os seus dados dentro da sua própria instituição, tá? É, eu quero saber quais são os usuários de recursos hídricos que estão a montante numa determinada bacia, por exemplo, né? É o tipo de coisa que se você trabalhar bem, colocar os dados consistentes e contar para ele a historinha direitinho para o chat GPT, ele pode estar retornando todas essas consultas e esses questionamentos que você pode fazer, conversando com linguagem simples. Tipo, o que está aí para riba, né? O que está para riba? Qual é o uso que tem para montante ou jusante em determinada localização, utilizando seus próprios dados. Então, isso é uma coisa que está acessível aí, não é, não é, você não precisa ser um cientista de foguete para você conseguir fazer isso, é completamente acessível, tá? Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Já tem, o ChatGPT ele foi lançado aí quando? Foi em novembro do ano passado, não, ano retrasado. Já tem já um ano e um mês aí, um ano, 2 meses aí. Achei que isso ia demorar muito mais para acontecer, mas isso já está acontecendo agora. Então, se a gente for dar uma olhada aqui nas nossas bibliotecas aqui, nós temos as bibliotecas que são usadas para análise espacial, nós temos o Python, temos o R, algumas plataformas aqui, nós temos aqui o nosso SQL, com o nosso Postgre, PostGIS, nossos Data Warehouse aqui, BigQuery, Snowflake, Redshift, Databricks. E alguém vai aparecer aqui daqui a pouco, nem apareceu ainda, que é o DuckDB, daqui a pouco vai estar aparecendo aqui como uma terceira
via aqui do SQL. Você vê que a coisa é bem recente mesmo. Mas a gente tem todas essas análises aqui, todas essas bibliotecas que são usadas para análise espacial, mas que está mostrando que vai acontecer agora para o futuro, para esse ano, que a gente vai ver aí. Eu imagino que vai ter uma integração maior do QGIS, porque hoje com o QGIS, por exemplo, você pode acessar o dado do GeoPackage, por exemplo, né? O GeoPackage, é uma especificação da OGC. Hoje em dia é a melhor forma de dado por arquivo de sistema espacial para ser disponibilizado, né? Então, recomendo que você esqueça o shapefile e utilize o GeoPackage. Você pode disponibilizar não só uma camada de dados, mas várias camadas de dados espaciais, tanto vetorial quanto espacial, vetorial e raster também, tá? E ele é baseado no Specialite do SQLite. Mas, por exemplo, o GeoPackage pode, num determinado momento, falar assim, não, a gente não vai usar o Specialite SQLite, a gente vai usar essa plataforma aqui do DuckDB. Isso pode acontecer? Pode. Mas hoje em dia, o que eu estou querendo falar? Que o QGIS você consegue visualizar, você consegue, pelo gerenciador de banco de dados, você consegue abrir o seu dado lá em GeoPackage, ver todas as camadas que você tem lá dentro. Mas o que deve acontecer agora para as próximas versões do QGIS, se é que já não existe, eu já vi isso, já via plugin, mas aí é uma coisa nativa que eu imagino, é de você estar acessando o próprio DuckDB com a parte espacial dele, principalmente, e a integração desse dado com o Parquet. A outra integração que eu estou vendo também agora para o futuro é a integração entre sistemas, que é do PostgreSQL com PostGIS, acessando tanto os dados do DuckDB, isso já existe, se você for olhar na web, você vai já ver já essa integração. Lembrando que o PostgreSQL e o PostGIS, ele trabalha com formatos de dados do tipo row-wise, mas você pode usar, pelo que eu entendi, você pode usar as funcionalidades aí do PostGIS, por exemplo, para ler os dados que estão lá no DuckDB, no formato colunar ou no formato Parquet, e você consegue fazer essa integração. Então, isso está acontecendo cada vez mais. Lembrando que o PostgreSQL e o PostGIS, eles não são bobos, tá? Eles não são bobos. Então, se eles viram que a gente está perdendo espaço para esse formato colunar, o que custa para eles de falar o seguinte? Vamos dar a opção aqui que na hora que você for criar sua tabela, que você cria sua tabela, em vez de ser no sistema row-wise, que é por linha, vai ser por coluna, porque eu estou montando aqui meu banco de dados para essa tabela, mas ela é para análise de dados e não para um formato OLTP, eu montei lá meu sistema e está inserindo esses dados. Então, não é possível que isso não vá acontecer no futuro. Eu acho que eles estão caminhando para fazer isso, tá? Então, eu vejo agora para 2024, agora mais para frente, essa integração do PostgreSQL com o PostGIS com DuckDB e o Parquet. Então, como é que acontece a situação? Olha que interessante. Você lá é especialista em geoprocessamento tradicional, você trabalha lá com seus dados para fazer suas análises espaciais, seu volume de dados ficou muito grande, esse foi o meu caso, que aconteceu comigo, eu tive que partir para o sistema de banco de dados espacial com PostgreSQL e PostGIS para conseguir lidar com esse grande volume de dados, não só pelo grande volume de dados, mas pela complexidade que você tem desses dados. Então, caminho natural, você tem esse desafio, você sai do sistema de informação geográfica e vai para o sistema de banco de dados espacial. Está pesado ainda, beleza, vou utilizar aqui, como eu falei anteriormente, os sistemas de indexação espacial, o H3, por exemplo, para me ajudar aqui nas minhas análises. Para algumas análises ele não resolve tudo, mas para algumas você utiliza para dados pontuais, ele pode resolver para você. Então, você trabalha lá com o sistema de indexação espacial lá dentro do seu PostgreSQL do PostGIS. Aí, em determinado momento, cara, tá pesado, tá difícil, aí você vai partir para as soluções que você tem na nuvem, como Databricks, Snowflake, Amazon Redshift ou o Google BigQuery, né? Por quê? Porque eles têm toda uma plataforma lá para análise de dados, os dados deles são trabalhados para trabalhar no formato colunar, então você tem que pagar para você acessar essas informações, são plataformas, não são softwares, são plataformas, e você vai pagar para você processar esses seus dados lá na nuvem. Então, esse era o caminho. Até que veio o DuckDB e o Parquet e tudo mudou. De novo. De novo, por quê? Porque o DuckDB é um arquivo de sistema e a gente volta
lá para o começo. Porque arquivo de sistema, e você também tem o formato também Parquet, ou GeoParquet que está vindo aí, que também é um arquivo de sistema. Você pode estar acessando e fazer suas análises utilizando o Python, utilizando o que você quer, mas você está utilizando, acessando seu DuckDB, mas eles são arquivos de sistema. Quem que era arquivo de sistema? Lá, quando eu trabalhava com sistema de informação geográfica, eu trabalhava lá com meu shapefile, era arquivo de sistema. Ou eu trabalhava, pelo amor de Deus, com GeoPackage, esquece o shapefile. Você trabalhava com GeoPackage. Aí ficou difícil, foi para o sistema de banco de dados espacial, foi para a nuvem, só que olha aí, ele está falando para voltar. Então, ao invés de você ter que ir para a nuvem para você fazer esses processamentos, você pode retornar para o arquivo de sistema e nem para o servidor, né? Utilizando PostgreSQL e PostGIS. Você pode já começar a utilizar e fazer alguns testes dessas análises espaciais em arquivo de sistema, um DuckDB ou um Parquet da vida. E aí, qual que é o futuro? A gente não sabe, né? Será que E agora, PostgreSQL? O que você vai fazer? Né? PostgreSQL, PostGIS. Então, eu imagino que eles vão ter que partir para essa parte do modelo colunar para você conseguir processar essas informações de uma forma mais eficiente do que é feito hoje. E o que, que tem todas essas ferramentas em comum? O SQL espacial. Tanto o PostgreSQL como o PostGIS, quanto as ferramentas que a gente tem na nuvem, quanto o DuckDB, e você fazer a consulta no Parquet, você tem em comum o SQL espacial. O SQL, a linguagem SQL, ela não é mais sinônimo de banco de dados. Ah, vou montar meu banco de dados, aqui vou montar uma locadora. Todo mundo, né? Todo curso de banco de dados que vai fazer, começa lá com vou fazer a locadora, né? Não, você não vai fazer para fazer um banco de dados, organizar seus dados, não, você não vai mexer com isso. SQL não é mais sinônimo só apenas disso, né? O SQL está se tornando a interface universal para análise de dados. Então, é por isso que as grandes plataformas de análise de dados, os data analytics da vida, eles estão incorporando a linguagem SQL por uma série de motivos, tá? Dentro da sua pipeline de dados, desde a injeção dos dados até você visualizar os seus dados e tomar suas decisões, as suas análises mais complexas, essas ferramentas, elas estão utilizando o SQL. E essas ferramentas, elas estão incorporando a parte de SQL espacial cada vez mais ao longo do tempo, tá? Então, está se passando o tempo, começou lá com o PostGIS em 2001, e ao longo do tempo, todas as grandes plataformas de data analítica, elas estão incorporando as funcionalidades espaciais. Começando pelo PostGIS, hoje, né, você tem aí 291 funcionalidades implementadas do SQL espacial, e o pessoal está tentando chegar lá. Então aqui você tem o PostGIS, Press, Amazon Redshift, o BigQuery, o Redshift, você tem o Snowflake, e aqui você vai começar a ter o DuckDB. Lembrando que o DuckDB, ele tem a parte espacial, mas ele não contempla todas essas 291 funcionalidades que o PostGIS tem. Mas aos poucos, essas ferramentas, e todo mundo está implementando essa parte do SQL espacial. Mas quem manda no SQL espacial de todas as ferramentas tecnológicas, que é mais completa, continua sendo o PostGIS. E o SQL espacial utiliza os mesmos elementos de estrutura do SQL tradicional. Diferente do SQL tradicional, o SQL espacial oferece uma série de funcionalidades únicas que suportam a coleta e análise de dados geoespaciais de forma mais rápida e capacidade aprimorada de trabalhar com dados em grande escala e banco de dados habilitados para SQL. Como eu já falei, o PostgreSQL com PostGIS, o SQL Server, o MySQL, Oracle Spatial, armazéns de dados como Google BigQuery, Snowflake, Databricks, Amazon Redshift e, eu estou chamando aqui, banco de dados OLAP como o DuckDB. Embora possa haver uma certa curva de aprendizado quando se trata de aprender SQL espacial, e uma curva ainda mais acentuada se você não estudou SQL tradicional, o retorno sobre o investimento, sem dúvida, compensa o esforço. Amorim, eu tenho que aprender uma linguagem. Python ou SQL? SQL. Polêmica, hein? Python ou SQL? Eu falo SQL. Ah, eu não sei nada quero entrar nessa parte de data science, de banco de dados, não, de banco de dados, data science, ciência de dados, que legal que tem, né, tá na moda, tá todo mundo aí, enfim. Tem até uma piada. Enfim, depois eu
Aí tá lá Data Science, Data Science, Data Science. E aí, professor, por onde que eu começo? Você acabou de se formar, quer entrar nessa área que está crescendo cada vez mais, ciência de dados. Ah, mas a parte de TI está crescendo. Sim, a parte de TI está crescendo e tudo, mas o volume de dados está crescendo para caramba. Então, daqui a algum tempo, as pessoas não vão falar mais TI, vão falar mais essas coisas que estão mais associadas com Data Science. O que os cientistas de dados espaciais precisam hoje é de escalabilidade e interoperabilidade sem custos indiretos desnecessários. Hoje, normalmente, utilizam arquivos CSV, alguns outros formatos de dados, que são muito embaçados para você conseguir essa escalabilidade, porque o volume de dados está gigantesco. O SQL espacial está evoluindo além de uma simples linguagem de consulta, tornando-se um componente essencial e interoperável em sistemas de geoprocessamento modernos e estruturas geoespaciais. E essa tendência destaca a evolução da SQL espacial, além de uma mera linguagem de consulta, transformando-se em um componente-chave para soluções modernas de geoprocessamento e análise geoespacial. O mercado está confuso. O mercado não sabe o que quer. Então, se você entrar lá no LinkedIn, entra aí. Entra lá no LinkedIn e procura lá. Data Science. Tá? Vagas de emprego para cientista de dados. E aí você vai começar a ver a descrição dos dados e você vê que ele começa a se confundir. Que eu imagino, o cientista de dados, ele está naquela parte de valor agregado, de complexidade da análise dos seus dados lá na ponta, começando na parte de predição, de diagnóstico, de predição, de prescrição, né? Mas quando você vai ver a descrição dos dados que você tem lá no LinkedIn, não tem nada a ver especificamente com essa parte que eu acabei de falar de ciência de dados. Tem mais a ver com análise de dados, com engenheiro de dados, com arquiteto de dados ou com administrador de dados. Então, antes de chegar lá no filé mignon, que é processar esses dados, né, e tudo, você tem que pegar aquele monte de dados, organizar ele, sistematizar ele de tal forma que vai te ajudar a fazer a sua análise final, que é o que importa lá na ponta. Mas, como a gente sabe, né, isso daqui é uma pesquisa que a Carto fez, junta analistas de dados e tudo isso, e todo mundo já sabe, as pessoas passam 20% do tempo delas, de recursos, analisando os dados em si, que é esse filé mignon lá na ponta, e a gente já sabe disso. Todo mundo reclama disso, todas as empresas, todas as instituições, não tem uma que não reclame, enquanto que o resto, 80% do seu tempo que a gente gasta é organizando esses dados. É analisando, nem analisando, é pegando os dados, descobrindo, sabendo onde é que ele está, fazendo uma avaliação, né? Fazendo a consistência dele, fazendo a conversão dos dados e tudo. Isso leva 80% do tempo. Aí você gasta aí 20% do seu tempo só analisando os seus dados. Isso é uma realidade de todas as empresas. Então, o que eu estou falando? Às vezes, o mercado está falando que está precisando de cientistas de dados, mas na realidade ele está precisando de um administrador de dados, um arquiteto de dados, um engenheiro de dados ou um analista de dados mesmo. Tá? Então, para deixar bem claro, a parte de processamento digital de imagem, que do formato raster, você tem uma série de ferramentas, as linguagens que são utilizadas, e elas são mais utilizadas, que a gente usa as ferramentas, elas estão aqui, para processamento digital de imagem, que é o Python, o Google Earth Engine, e o Microsoft Planetary Computer, e o Brasil Data Cube. Já ouviu falar? É o nosso Google Earth Engine do Brasil, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles usam o Open Data Cube, ODC, né? Open Data Cube, com uma série de padronizações, usa o formato stack, e seria interessante que vocês dessem uma olhada, que é um projeto top, tá? Muito legal, tá? Então é como se fosse o Google Earth Engine do Brasil. E o Microsoft Planetary Computer? Já ouviu falar desse cara? Se você trabalha com essa parte de análise de dados raster e tudo, você deveria saber. É o Google Earth Engine, só que da Microsoft, tá? E ele, segundo me falaram, ele tem algumas especificidades que o Google Earth Engine não tem, e quem sabe que você está tendo aquele problema lá com o Google Earth Engine, você pode ser resolvido utilizando Microsoft Planetary Computer, né? Então, em gestão de dados espaciais, é interessante que se utilize o Python ou o SQL. O que é PL Python? PL Python é o seguinte:
Dentro do PostGRI e do PostGIS é uma extensão do PostGRI e o PL Python é uma extensão para você trabalhar e executar o Python de dentro do PostGRI, utilizando a linguagem SQL junto. Então, como sugestão, o meu canivete suíço, ele é formado pelo QGIS, um PostGRI, um PostGIS e o Python para algumas análises de dados mais elaboradas, mas dentro do ambiente do PostGRI e do PostGIS. Então, para ingestão de dados espaciais, eu vou utilizar o PL/Python SQL, preparação dos dados espaciais, o SQL, transformação dos dados espaciais, o SQL, enriquecimento dos dados espaciais, o SQL, porque o enriquecimento é tão importante como a própria análise em si. O que é esse enriquecimento desses dados espaciais? É de você pegar algumas informações, você tem os seus dados, mas você vai gerar informação espacial, que seja a distância de um objeto, de um determinado objeto, do, das suas características, como é que eu vou falar? Você tem, como é que eu vou falar? Você tem um objeto espacial, tá? E você tem outros objetos espaciais. E esses outros a distância desse objeto principal, desses outros objetos espaciais, essa distância, essa distância mesmo euclidiana que você vai ter, ela é importante para sua análise, né? Então você extrai esse tipo de informação que é tão importante quanto você chegar e fazer análise final, porque você pode utilizar esses dados para você fazer esse enriquecimento dos seus dados espaciais, né? Aí vem a análise de dados. Tanto é aquela parte descritiva que eu falei para vocês. O que aconteceu? SQL. Diagnóstico, o que causou? PL Python. Preditiva, o que acontecerá? PL Python. E prescritiva, como faço acontecer? PL Python. Então tem um monte de biblioteca aí, bibliotecas estatísticas espaciais, que você pode estar utilizando para te ajudar. Ah, mas por que eu não faço isso, a parte diagnóstica, preditivo, prescritivo, utilizando a linguagem SQL? Porque o pessoal dormiu de touca, tá? O pessoal dormiu de touca. E por isso que você veio o Python e pegou toda essa parte mais elaborada, vamos dizer assim, de ciências de dados, tá? Mas ainda, tá? Ainda é uma questão, você tem como é que eu vou falar? Uma questão de tempo, não é uma questão condicional, é uma questão temporal, que não é possível que o Postgre e o PostGIS, eles não vão correr atrás para pegar e fazer essas análises mais elaboradas. Você já tem algumas coisinhas lá. Você tem regressão linear, regressão logística, você tem algumas coisinhas ali um pouco mais elaboradas, de machine learning ali nativamente dentro do Postgre e do PostGIS, mas está muito aquém de tudo que já foi desenvolvido em Python para você fazer essas análises espaciais mais elaboradas. Mas esse é o meu canivete suíço que eu gosto de trabalhar com isso. E visualização dos dados gráficos, você usa o PL/Python, ou mapas, você usa o QGIS. Adoro utilizar o QGIS para isso. Ah, não, professor, eu gosto de pegar e usar o Leaf Map, usar... Não, não. É muito mais complicado você fazer isso. Simplesmente lá no QGIS você tem a ferramenta lá de gerenciamento de banco é o gerenciador de banco de dados, eu acho. Você entra lá, você faz a sua consultinha lá, vai safado sem vergonha, e você consegue visualizar rapidamente. Então é isso. Gosto de trabalhar com QGIS, com PL Python e com o SQL. Então eu digo para vocês, diante de tudo isso que eu mostrei, que é interessante que vocês invistam em SQL espacial. E principalmente, invistam em ensino continuado. Escuta, ensino continuado. Ensino continuado. É muito interessante que a gente termina uma graduação, a gente termina um mestrado, termina um doutorado, faz uma especialização específica lá de geoprocessamento, por exemplo, ou de ciência de dados, e beleza, terminou, tchau e benção, e vai embora, como se aquele conhecimento, né, ele nunca vai datar, nunca. Principalmente nessa área de tecnologia, você sabe que isso não é verdade. Então, vocês têm que, né, ficarem atentos e ver as opções que existem para ensino continuado. Quando vocês forem fazer uma especialização, curso, qualquer coisa, fiquem de olho em ensino continuado, porque daqui a pouco isso não é tão comum, eu desconheço, mas isso vai ficar cada vez mais comum, porque é justamente para essa parte do componente tecnológico, então vai continuar. Então você vai fazer uma especialização em geoprocessamento, e dali a tanto tempo vocês vão ter uma atualização daquilo, claro, pagando, né? Obviamente, mas é porque senão a gente fica para trás. Aí vem e a gente fica inundado, a gente, né, se afoga nos dados porque a gente não consegue
processar e acompanhar tudo isso.